Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Estamos ainda conversando sobre Colossenses. Na semana passada eu pedi para vocês relerem o capítulo 1 com base no contexto que a gente conversou. Hoje nós vamos passar para o capítulo 2. O capítulo 2, ele junto com o primeiro capítulo, ele forma a parte teórica. Uma das coisas que eu conversei no sábado, dia 8, foi que a escrita de Paulo, normalmente nas cartas, por exemplo, não deu para falar isso em Filemão porque foi um capítulo só e ele estava argumentando sobre algo muito específico. Mas quando Paulo escreve às igrejas, via de regra, ele tem um período que ele vai falar, uma parte da carta que ele vai falar da teoria. E o que seria essa teoria? O que significa ser filho de Deus? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é Espírito Santo? São temas que não necessariamente todos terão aqui nessa carta ou em outras cartas, mas são temas que ele levanta a respeito da pessoa de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito, porque ele vai fazer uma base para depois ele aplicar. Então essa parte teórica. Quem nós somos em Jesus? Reconciliação, sobre aliança, sobre o judaísmo, tudo isso ele vai usar nos dois primeiros capítulos, ok? Na verdade, numa parte da carta. Aqui em Colossenses são os dois primeiros capítulos. Ele vai falar sobre a teoria e no terceiro e no quarto ele vai dar, então, aí a prática, exemplos na prática, como se portar. É muito ética aí o capítulo 3 e 4. Mas no capítulo 2, se você ler o capítulo 1 com cuidado, você percebeu que ele exalta a pessoa de Jesus. E lembra que tem um motivo por isso na aula passada. Aqui ele continua, só que ele vai falar um pouco do trabalho dele, do esforço dele para que essa igreja continue. Mas também ainda fala muito de Jesus. Então os dois primeiros capítulos aqui falam muito de Jesus. É a carta... Alguns vão dizer que é a carta irmã de Efésios, porque aqui em Colossenses, Paulo exalta Cristo. Ele vai mostrar quem Cristo é, o que Cristo fez, a dimensão de Cristo. Vai falar muita coisa sobre Cristo. Não dá para falar tudo, mas ele vai falar muita coisa, enquanto Efésios ele vai falar da igreja. Então aqui ele fala da cabeça, que é o Cristo, e em Efésios ele vai falar do corpo, que é a igreja. Então, o capítulo 2, vocês leem com essa perspectiva ainda de que ele está falando muito a respeito de Jesus, exaltando a pessoa de Jesus. E isso é importante. E o que é para fazer aqui agora? Você pega o capítulo 2 e você vai comparar algumas palavras, algumas frases que possa vir a ter no capítulo 3 e 4. Possivelmente você já fez isso com 1, Você fez o 1 analisando com 2. Então, o que serviu de 1 para o 2 vai servir do 2 para o 1. Então, você vai fazer o quê? Ler o capítulo 2, vendo agora o capítulo 3 e o capítulo 4 como a prática dessa teoria que ele está lançando. Então, ele lançou fundamento teórico no capítulo 1 e 2 e agora ele vai lançar a prática no 3 e no 4. Então, o seu grande desafio essa semana é ler o capítulo 2 e ler junto com o capítulo 3 e 4, percebendo quais são as ideias que ele tira do capítulo 2 que ele põe em prática no capítulo 3 e 4. Ok? Como você vai fazer isso também? Você vai fazer a mesma coisa que você fez no 1. Você vai pegar o capítulo 2 e fazer as divisões. A partir das divisões que você fizer, aí você faz um resumo. Ok? Então eu mostrei o resumo do capítulo 1, que é basicamente isso. Então, por exemplo, vamos supor que você vai pegar o capítulo 2, o verso de 1 até o 5, por exemplo. E aí você vai falar, aqui ele está falando sobre como enfrentar as dificuldades em Cristo. Então, quando você for fazer o resumo, você vai começar como? No capítulo 2, ele inicia falando sobre como enfrentamos as dificuldades em Cristo. Percebe? Por quê? Porque você já tem um título
para essa perícope, como nós já chamamos. Você sabe, perícope é um tanto de versículo, né? São alguns versículos. E você vai dividir e aí você faz o resumo. Fez isso, fez o resumo, fica até mais fácil para você procurar no capítulo 3 e 4 como Paulo usa os conceitos aqui e como isso se torna prática, ok? O evangelho é isso. Você precisa da teoria para pôr em prática, porque como você vai pôr em prática uma coisa que você não sabe? Por isso é fundamental, meus irmãos, estudar a palavra do Senhor, porque senão a gente vai cometer muitos erros com boas intenções. Então, mais do que boas intenções, nós precisamos ler e estudar a palavra do Senhor para que as nossas atitudes sejam fundamentadas na palavra de Deus. E se você quer conhecer a pessoa de Cristo, você precisa ler Colossenses. Quando você lê os evangelhos, você terá uma visão maravilhosa de Jesus, o nascimento de Jesus, os milagres de Jesus, Jesus atuando como um restaurador. Tudo é muito fantástico. Mas quando você vai para a prática, Colossenses é uma das melhores cartas para você ler a respeito de Jesus. Então aproveite a leitura, descubra ainda mais sobre Jesus, como Paulo pensava sobre Jesus, como a igreja nesse primeiro século aí, estava pensando a respeito de Jesus, estava vivendo a respeito de Jesus e como a gente lida com alguns problemas na prática, ok? Então, capítulo 2 é só isso para essa semana. Que Deus te abençoe e boas reflexões.